Cartas de Paulo de Tarso, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Mensagem presente no livro Ceifa de Luz, capítulo 40, editora FEB. O versículo: Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Mensagem titulada por Emmanuel: Encargos. Cada individualidade encontra na reencarnação um quadro de valores potenciais de trabalho, análogos, parecidos, àqueles que a pessoa recebe quando é favorecida por um cargo determinado. Assim como o obreiro é indicado para integrar a tabela nominativa de certa repartição, com atribuições específicas, também nós, quando nos dirigimos para a esfera física, recolhemos semelhante designação, título. Somos como que nomeados para servir em determinado setor de atividade e, consequentemente, colocados na equipe de familiares e companheiros que nos possibilitam a execução da tarefa. Mas, se a obtenção do cargo resulta de concessão ou de ordem do plano superior, o aproveitamento do encargo depende do interessado em desenvolver ou consolidar os próprios méritos. À face disso, precisamos considerar que todos possuímos o talento da capacidade para investir na edificação, na construção do bem, onde estivermos. Ninguém está órfão de oportunidade. Em toda parte há serviço que prestar e o melhor que fazer. Observa em torno de ti e ouvirás múltiplos chamamentos à obra do progresso geral. Ninguém está privado do ensejo, da oportunidade de auxiliar o próximo, elevar, consolar, instruir, renovar. Não te detenhas. O amparo do Senhor é concedido a cada ser humano, visando ao proveito de todos. Considera a indicação que recebeste para servir, segundo as possibilidades que te enriquecem o coração e as mãos. O cargo vem à nossa esfera de ação por efeito da providência divina, mas a valorização do encargo parte de nós. Breve comentário. Novamente, Emmanuel dilata para todos nós a necessidade de compreendermos em profundidade o que significa receber o dom de manifestar o Espírito. O que significa estar participando da esfera, dessa escola da Terra que nos auxilia a progredir em todas as situações. A título de esclarecimento, quando lemos aqui encargos, temos que compreender que não se restringe e não se reduz a encargos da organização física.
Não quer dizer encargos de chefia, subalternidade, primeiro escalão, segundo escalão. Não é nesse sentido de encargos, e sim de encargos para a alma. Indicações e encaminhamentos de necessidades que a alma precisa desenvolver. Então todos nós, sem exceção, estamos atribuídos a encargos. Por exemplo, todos recebemos encargos para sermos filhos. Ninguém tem a possibilidade de não receber esse encargo. É um constrangimento de indução na marcha do progresso espiritual. Igualmente, muitos têm a missão de serem pais, de serem mães, de serem colegas de trabalho, de serem chefes em unidades de trabalho, de serem subalternos em unidade de trabalho. E todos devem desenvolver esses encargos de convivência, essas relações de convivência, com a consciência da necessidade de melhor agir no bem. Como eu posso agir no bem da melhor maneira possível na posição onde eu estou? É nesse sentido que Emmanuel vem dilatar para todos nós esse conceito de encargos, esse conceito desse dom que todos nós recebemos para estar em certas posições para promover o bem. Então, já sabemos de antemão, com antecedência, que se estamos recebendo orientações, se estamos recebendo situações de convivência com aspectos focados em constrangimentos, onde teremos a opção de agir no bem ou não, cabe reconhecer que precisamos aprender a agir no bem, aprender a perceber os momentos e exatamente como agir no bem, em que momento, como será esse momento e como devemos agir no bem. E todos nós temos que ter a seguinte consciência: nós não temos experiência em agir no bem. E quem não tem experiência precisa de tarefas, precisa de exercícios e precisa praticar o bem. E é esse o convite desses encargos que nos são atribuídos nas encarnações. Então, Emmanuel começa a frase de uma maneira muito bela. Cada individualidade, ou seja, cada um de nós, encontra na encarnação, na reencarnação, no retorno à experiência física, o quê? Um quadro de valores potenciais de trabalho. Mas qual trabalho? Só um mecânico? Levantar, fazer algum trabalho simplesmente mecânico? Não. Tem a ver com o trabalho. O quanto que o seu carinho, o seu empenho, a sua bondade é capaz de ser extravasada em toda e em qualquer tarefa. Então, ele comenta, de maneira parecida, ocorre o que? A pessoa recebe quando é favorecida por um cargo determinado. Por exemplo, quando as pessoas estão aqui na Terra, estamos em locais de trabalho, sabemos que nós recebemos encargos quando estamos em uma certa organização funcional de uma empresa, onde os funcionários, cada um possui uma atribuição diferente. O que Emmanuel está falando e descrevendo para todos nós é que também é assim para quando reencarnamos. A reencarnação irá nos possibilitar atuar em diversas situações distintas. Então, por isso que ele comenta, assim como o obreiro, que é indicado para integrar a tabela nominativa, ou seja, a tabela nominal. Cada pessoa, nominalmente, possui o quê? Uma repartição, um campo de ação determinado, com atribuições específicas. Também nós, quando nos dirigimos para a esfera física, ou seja, nós, espíritos imortais, quando nos dirigimos para a esfera física através da reencarnação, recolhemos o quê? Semelhante designação, um título semelhante. Que título é esse? O título de estar condicionado a certas atribuições,
olha, você vai nascer nesse grupamento. Você precisa exercer o bem primariamente nesse grupamento, chamado família. Você precisa se extravasar nas suas maiores potencialidades de praticar o bem, e primeiramente com este grupamento. Então, somos como que nomeados para servir em determinado setor de atividade. E sim, por vezes há uma subdivisão natural. O homem não tem como amamentar. A mulher tem como amamentar. O homem tem certas particularidades que ele não tem como exercer, mas tem diversas outras que ele deveria buscar exercer. O cuidar da criança, o botar para dormir, todos os cuidados de carinho, de afabilidade, de doçura, de ternura com as crianças, não deveria ser uma tarefa somente das mulheres. Esse separativismo da possibilidade de exercer o máximo bem não deveria ser setorizado e não deve ser setorizado. O que ele está comentando aqui é que por vezes há necessidade de ser setores de atividade, por vezes até mesmo temporais. Um tem que agir em um certo horário, outro agir em outro horário, para completar as necessidades do dia. Mas ambos precisam exercer as potencialidades da alma em relação ao carinho, ao amor, ao servir uns aos outros. Então, consequentemente, colocados na equipe de familiares e companheiros que nos possibilitam a execução da tarefa. Então é justamente nessa equipe de familiares que nós somos constrangidos, segundo a segundo, a exercer as potencialidades da prática do bem que nos foi concedida. Está aí, o trabalho foi dado, está aí o caminho traçado. Igualmente com outros companheiros com os quais convivemos, ou companheiras com os quais convivemos, seja no local de trabalho, seja no caminho para o trabalho. Todo esse acervo de possibilidades, todo esse conjunto de possibilidades de nos expressarmos na prática do bem é justamente um planejamento dessa designação, onde estamos designados. Você está designado para encontrar essa pessoa X anos. Você é capaz de praticar o bem com ela? Então, nós temos que sempre nos perguntar como melhor praticar o bem, como melhor perceber o momento. Eu tenho que praticar o bem, eu tenho que estar disponível para praticar o bem. Temos que ter essa constância em nosso mundo íntimo. Então ele continua: mas se a obtenção do cargo resulta de concessão, e é uma concessão, ou de ordem do plano superior, então por vezes não é simplesmente que alguém concedeu para que ocorra o cargo, por vezes é um ordenamento superior. Ou seja, em ambas as situações não temos o mérito, por vezes daquele grupamento, daquela família. E aí, como vamos melhor conduzir este cargo? O aproveitamento do encargo depende do interessado em desenvolver ou consolidar os próprios méritos. Então, por vezes, nós somos convidados a estar convivendo com alguém, continuamente, seja um familiar direto ou não. E nesse caso, seja, por exemplo, um cônjuge. E neste caso, estamos realmente interessados em desenvolver e consolidar os méritos do amor, os méritos da prática do bem, os méritos da caridade, os méritos da verdadeira caridade, benevolência para com todos, tolerância para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, ou seja, os instrumentos do amor. É de extrema necessidade compreendermos que deverá partir de nosso próprio esforço, não para que alguém veja, não para agradar a Deus,
não para agradar alguém especificamente, mas justamente para consolidar as nossas próprias necessidades de desenvolvermos esses recursos, de nos desafiarmos em relação à nossa boa vontade e à nossa coragem. Esse é o grande princípio que temos que esposar no dia a dia da nossa convivência. À face disso, precisamos considerar que todos possuímos o talento da capacidade para investir na edificação, na construção do bem, onde estivermos. Então, esse parágrafo ele resume bem. Mas eu não sei fazer o bem. Quem sou eu para fazer o bem? Toda vez que eu falo, todos se irritam comigo. Toda vez que me manifesto... Todos nós, todos, sem exceção, todos possuímos o talento da capacidade para investir na construção do bem. Então, ele deixou claro. Ele não está dizendo, todos nós possuímos o bem já construído em nós. Esse talento natural. Não foi isso que ele está falando, ele está se reportando aqui. Ele está justamente dizendo que nós temos o quê? O talento da capacidade para investir na construção do bem, no nosso mundo íntimo. Eu estou construindo uma nova identidade. Eu quero construir novos recursos no meu mundo íntimo. Então, é esse esforço de boa vontade, de coragem, para nos desafiarmos. Eu não estou suficientemente satisfeito com a minha atuação em termos de agir no bem. Eu quero fazer mais. Eu quero fazer melhor. Mais e melhor. Então, temos que compreender essa necessidade e termos consciência que sim, se Deus nos matriculou aqui na Terra, em diversas situações de constrangimento, Ele não pede a nossa autorização, o que a gente acredita ou deixa de acreditar. Ele coloca cada um de nós em grupamentos familiares, em grupamentos de convivência, onde somos constrangidos, por constrangimento, a desenvolver essa capacidade, a investir em quê? Na construção do bem no nosso mundo íntimo. Então, ninguém está órfão de oportunidade. Puxa, eu nunca tive essa oportunidade de praticar o bem. Eu estou acamado. Eu sempre estive acamado. Eu sempre estive adoecido a encarnação inteira. E Jesus comenta sobre isso em relação no livro Boa Nova, em relação à fala de Filipe, quando o apóstolo Filipe comenta: Senhor, estou adoecido, como posso eu ajudar na construção do Evangelho, na divulgação e construção do Evangelho? Só que Jesus estava sempre se referindo à construção de uma identidade e valores espirituais. Então Jesus pega e explica: a necessidade de praticar o bem, de exercer o bem é tão grande, que até mesmo aquele que está adoecido e pode manifestar o seu pensamento no bem, é imprescindível a participação dele. Ou seja, todos precisamos da participação de todos na identificação e na execução do bem, mesmo que seja apenas por uma prece. Então ele continua: em toda parte há serviço que prestar e o melhor que fazer. Então, quando ele comenta em toda parte, é em toda parte e em todas as situações. Existe serviço a ser prestado e existem melhores formas de como fazer, como melhor conviver, como melhor orientar, como melhor cuidar de certos grupos no local de trabalho, como melhor atuar e exercer a necessidade de guiar certas consciências. Então, sempre mas eu não sei como fazer isso. Ora, pede ajuda, se humilha. Eu não sei, Senhor. Eu queria aprender. Eu estou aberto a inspirações. Eu quero perceber como melhor eu posso praticar o bem no meu local de trabalho, no meu convívio no lar, com meus filhos, com minhas filhas, seja como for, com quem for. Porque cada um desses aspectos de convívio não é coincidência.
Não é casualidade. Não existe coincidência aqui na Terra. O que existe é construção, planejamento de encarnações. Não vamos estar convivendo com pessoas que nós não fomos planejados a estarmos convivendo. É isso que é o grande aspecto impressionante da reencarnação. A reencarnação é um trajeto planejado, metro a metro, nessa caminhada. E como nós não conseguimos planejar nem 2 quilômetros de caminhada metro a metro, pensando onde tem pedra, com quem vamos conviver, com quem vamos encontrar, achamos que a espiritualidade superior e Deus não consegue planejar assim os nossos destinos. Mas é uma grande ingenuidade da nossa parte. Nós somos realmente refratários a essa ideia, porque queremos sempre tornar o que é superior em condições inferiores humanas. Então, quando desligamos esse aspecto e percebemos o aspecto que Emmanuel está trazendo para todos nós, vamos compreender que em todas as situações de convivência são situações de constrangimento que nos são ofertadas. Vai, agora você escolhe. Faz o bem ou não, você que sabe. Então há um serviço ali para ser prestado, de carinho, de atenção, de zelo. Por vezes é só ouvir, por vezes é só fazer uma prece, por vezes é só desejar estimar o melhor das situações. E por vezes sim, temos que fazer o melhor. E geralmente, por vezes, fazer o melhor requer sacrifícios, requer se imolar pelo outro, requer ter perdas individuais para que possa reportar melhorias coletivas. É inevitável. Por isso se chama constrangimento. Então ele continua, observa, ou seja, presta atenção, presta mais atenção em torno de ti. E você vai ouvir o quê? Múltiplos chamamentos à obra do progresso geral. Então tem por vezes alguém que está ao nosso lado e precisa o quê? De uma ajuda simples. Por vezes é um estímulo, por vezes é uma melhor identificação e conhecimento de algo que nós já conhecemos, e como achamos que aquele conhecimento é nosso, por que eu vou compartilhar com outro? Fui eu que me esforcei para adquirir. Ué, mas você foi beneficiado, auxiliado no processo dessa aquisição desse conhecimento, para justamente repartir com o próximo e não se isolar achando que te pertence. Então, por vezes, o chamamento é mais simples. É alguém que precisa de uma ajuda simples e a gente se afasta e entra num processo negativo de exclusão. Ninguém está privado do ensejo, ou seja, da oportunidade de auxiliar o próximo. Como? Elevar, consolar, instruir, renovar. Então já deixou claro, Emmanuel foi tão focado porque ele pensou assim, eles não vão achar que não existe essa possibilidade. Como que eu vou auxiliar o próximo? Como que eu vou alavancar a pessoa nesse sentido? É com coisas simples. Elevar a pessoa. Por vezes você tem que elevar a moral da pessoa, o bom ânimo, a coragem. Por vezes você tem que consolar situações de dores, situações de dificuldades que a pessoa está passando. E por vezes você tem que instruir. Instruir aqui não estar induzindo que nós passemos por cima das convicções alheias. Ah, ele não acredita em reencarnação, eu vou instruir ele. Mas por vezes a pessoa tem uma situação de identidade íntima em que ela não quer aceitar esse tipo de instrução. Então foca nas instruções que Jesus nos deflagrou de primeira. Instrui, olha, talvez aqui, se você tivesse perdoado, talvez aqui, se você tivesse tolerado, essa situação não tinha acontecido. Talvez todos nós somos deficientes de convivência porque nós não estamos nos instruindo nos valores de convivência.
E, igualmente, instruções mais simples. Por vezes a pessoa não sabe realmente fazer algo daqui da esfera de convivência física, seja no local de trabalho, seja, por exemplo, na própria residência, no lar. Então, por vezes, no local de trabalho, você sabe que determinada pessoa vai ser demitida daqui a tantos meses porque ela não está conseguindo executar bem as tarefas. Você deveria buscar o que eu posso instruir aquela pessoa e auxiliar aquela pessoa para que ela melhore o desempenho dela. Eu devo lá ofertar o meu tempo. Fulano, você quer ficar 1 hora depois aqui para eu te explicar alguma coisa? Está com dificuldade? Eu estou aqui, tá? Eu te ajudo, não tem problema. Vamos ficar hoje, pronta, resolvida. E eu vou te explicar. Você está doando aquela horinha a mais que você talvez estaria na sua condição de repouso, de descanso do trabalho, servindo a uma outra alma, instruindo ela no local de trabalho, a uma necessidade real para aquela pessoa. E por vezes temos que estarmos preparados para auxiliar e atender com condições de renovação, renovar o ânimo interno, por vezes, das pessoas que nos cercam. Por vezes a pessoa está triste, está deprimida, acha que o mundo é tudo bom e nada presta. E cadê você para apresentar que existem outros valores? Que igualmente você pratica outros valores no seu mundo íntimo? Cadê aquele momento de você renovar? Olha, você é criatura divina. A galáxia não é a mesma coisa sem você. Todos somos essenciais para Deus. Senão ele não teria nos criado. Então temos que aprender a renovar o espírito do outro, a auxiliar em todos os momentos, em todas as falas. Então, Emmanuel depois vem bem categórico: não te detenhas, não pare, não hesite, não te detenhas nesse sentido. Não fique naquela de, será que eu devo falar ou não falo? Será que eu devo ajudar ou não ajudo? Ajude, se esforce, pula em cima da tarefa e tenta fazer o seu melhor. Temos que tentar praticar. Mas pode ser que eu não consiga fazer o bem direito. Sim, vá com essa consciência, que nós não temos essa experiência em praticar o bem de forma adequada. E busque rebuscar o seu pensamento, busque pela prece inspirações de como melhor falar, de como melhor se portar e pratique. Precisamos de usar todos os minutos das possibilidades que nos são ofertadas aqui na Terra. Então, o amparo do Senhor, esse amparo com relação a esses projetos elaborados e com relação a outras situações que nos fogem à percepção de espíritos que nos auxiliam, nos estimulam, vai lá, pratica o bem, vai lá, fala palavras de carinho, vai lá, fala palavras de compreensão. O amparo do Senhor é concedido a cada ser humano. Todos recebemos essas possibilidades, visando ao proveito de todos. Então, nós não somos arremessados na encarnação sozinhos. É obrigatório que cada reencarnante possua, ligado à sua condição psíquica, ao seu próprio pensamento, um anjo da guarda ou um espírito guardião, individualmente, um a um. Tem 8 bilhões de encarnados, 10 bilhões de encarnados, existem 10 bilhões de espíritos desencarnados, não necessariamente ligados a esse planeta, estimulando, perdoa, cede, pratique todas as tarefas com mais carinho, com mais amor, modifique sua forma de sentir a vida, tolera aquele erro do próximo. Então, esse amparo do Senhor é tão detalhado, mas tão detalhado, que chega a disponibilizar alguém que continuamente nos envia esses paradigmas de estímulo a todos nós. Não escolha o que você escolheu no passado. Não reaja como você reagiu no passado. Está na hora de você reagir melhor. Está na hora de você compreender. Está na hora de você amparar. Está na hora de você socorrer, do que apenas desejar ser socorrido.
Está na hora de você perdoar em relação a apenas ficar desejando ser perdoada. Então, possuímos o que damos e precisamos aproveitar esses planejamentos reencarnatórios para darmos o nosso melhor. Então, considera a indicação que recebeste para servir. E recebemos essa indicação continuamente, por vezes até pelo pensamento, pela intuição. Serve, ama e serve. Segundo as possibilidades que te enriquecem, o coração e as mãos. Mas eu não tenho condições de fazer grandes transformações em ninguém. Não é isso que está sendo pedido. É com relação às possibilidades que você tem. Essas possibilidades já te enriquecem o agora. Então, utiliza essas possibilidades que enriquecem o nosso próprio sentimento e as nossas próprias capacidades de agir e reagir fisicamente e vamos servir com um sentimento de carinho, de afabilidade, de doçura em todas as circunstâncias. Então, o cargo vem à nossa esfera de ação por efeito da providência divina, mas a valorização do encargo parte de nós. Ou seja, o encargo já foi atribuído antes de reencarnarmos. Tudo foi planejado em detalhes. Se vamos valorizar o encargo ou não, depende de nós. E mais do que isso, se vamos ter consciência desse encargo. Nossa, eu estou numa condição de convivência com fulana, com Beltrano. Isso é uma concessão incrível. Será que eu consigo melhor agir, reagir na grande estrutura da edificação do bem, da construção do bem no meu mundo íntimo? Será que eu vou conseguir agir no bem? Será que eu vou conseguir falar sem ofender? Será que eu vou conseguir falar sem humilhar? Será que eu vou conseguir falar e agir sem causar desespero ou comoção, mesmo em situações adversas? Esse é o treinamento, o qual todos nós estamos submetidos, e esses são os encargos que nos são atribuídos sempre. Não importa em que situação da esfera física, são encargos de treinamento espirituais. Por isso a necessidade tanto de espiritualidade para todos nós. Em que sentido? Somos espíritos imortais e precisamos ter consciência que aqui na Terra é uma grande escola. É uma grande escola de almas encarnadas. Ou seja, precisamos utilizar os recursos que nos são concedidos para melhor exercer as posições onde estamos. Seja no lar, seja no trabalho, seja na rua, em todos os momentos e situações.